Olá, bom dia. Muito bom nós estarmos aqui, né? Dia 6 de novembro de 2024. Hoje é aniversário do Benjamin. Benjamin, que Deus te abençoe. Benjamin significa filho da mão direita, né? Filho da felicidade também. São os possíveis significados do nome Benjamin. Filho da mão direita significa... A mão direita na Bíblia, ela diz respeito a poder, diz respeito a bênção. Então, Benjamin, que você seja muito abençoado, que você tenha muito poder na vida, poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu não tenho dúvidas ao olhar por você de saber que você, embora seja uma criança, vai ser um grande homem de Deus, uma pessoa muito forte, decidida, uma pessoa que vai dar muita felicidade para o William e também para a Raquel, tá, meu irmão? Deus te abençoe, tá? O Benjamin é uma criança, mas é uma criança que Deus tem cuidado muito e tem usado muito para abençoar as nossas vidas, né? Também hoje é aniversário do Juninho. Juninho, meu colega de faculdade de teologia, né? Ele é da igreja, eu não sei qual igreja que o Juninho está agora, mas que Deus o abençoe poderosamente, Juninho. Também é aniversário da Lúcia Maria. Lúcia Maria é uma amiga lá da adolescência, uma pessoa que orou muito por mim, pela minha conversão, e hoje está completando mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, Lúcia, poderosamente, tá? E hoje eu vou falar sobre saudade, que é um sentimento, um elemento da alma, né? Um sentimento nostálgico na nossa alma, da faculdade humana, que ela caracteriza-se por uma nostalgia e também pela volta mental, né? De situações, lugares, pessoas, coisas que a gente viveu um dia, que marcaram a nossa vida de alguma maneira. E de vez em quando a nossa alma volta lá, de vez em quando a nossa consciência volta lá, né? E dá aquele sentimento nostálgico no coração. E nós vamos falar sobre isso hoje. A palavra saudade, ela não aparece diretamente na Bíblia, mas ela está cheia de situações, a Bíblia está cheia de situações em que a saudade aparece. E aí é uma coisa curiosa sobre a palavra saudade, que ela é uma palavra da língua portuguesa, da língua portuguesa. Você não tem a expressão palavra saudade, como é no português, em outras línguas. É uma coisa curiosa, né? Mas é interessante a gente pensar sobre isso. Então é um termo específico da língua portuguesa, um sentimento assim melancólico, devido ao afastamento de pessoa, de coisa, de lugar, né? E aqui a gente vai ver um texto bíblico que mostra isso com nitidez, que é Jó capítulo 29. Eu não vou ler o capítulo todo, porque o capítulo todo Jó fala de saudade, mas eu quero ler só os primeiros versículos que ele relatou aqui e o versículo 12. Vou ler os 5 primeiros e o 12. Diz assim, ó: E prosseguindo Jó em sua parábola disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos, os filhos, né, em redor de mim. E versículo 12 ele fala assim, ó: Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha em quem se recorrer. E o versículo 18 fala assim, ó: E eu dizia: No meu ninho expirarei e multiplicarei meus dias como a areia. Então vamos pensar sobre essas questões. Jó então está aqui no momento nostálgico que ele fala: Nossa, quem me dera. Puxa, quem me dera voltar naqueles dias lá atrás, né? Os meses passados. Quer dizer que tinha poucos meses que Jó estava vivendo aquela situação toda que ele viveu, né? Mas quem me dera viver de novo aquelas experiências dos meses passados, quando Deus me guardava, quando os meus filhos estavam ao meu redor, quando eu tinha recursos, quando eu ajudava os enfermos. Ele fala que eu ajudava pessoas cegas, eu ajudava pessoas aleijadas, eu atendia as viúvas. Os príncipes da cidade, ou seja, as pessoas do dinheiro da cidade, me reverenciavam e se levantavam quando eu chegava para me reverenciar. Na porta da cidade as pessoas me aguardavam. Estar na porta da cidade era para pessoas importantes, para decisões, né, com relação à cidade. Então Jó fala sobre a importância que ele já teve um dia, mas agora Jó está sentado num monturo, no lixo da cidade, fora de casa, completamente longe dessa realidade que ele traz à memória aqui. E ele, no versículo 18, ele fala assim: naquele tempo, quando eu tinha toda essa fartura, quando eu tinha saúde, ele fala aqui nos versículos, nesse capítulo 29, né? Quando eu tinha saúde, naquele tempo,
Eu fazia planos para o futuro. Eu pensava assim, puxa vida, com a vida que eu tenho, com a saúde que eu tenho, com os filhos que eu tenho, com tudo isso que me cerca, com o favor de Deus que eu tenho, vou morrer de velhice aqui na minha casa, vou ter longos dias, vou usufruir muito dos meus bens, da minha saúde, de tudo isso. Ele não sabia que a saúde dele ia acabar em breve, que a riqueza dele ia acabar, que os filhos todos iam morrer. Ele não sabia que uma tempestade terrível ia acontecer na vida dele e tudo isso ia virar de cabeça para baixo. E muitas vezes acontece assim conosco também, sabe? E talvez alguma coisa tenha virado a sua vida de cabeça para baixo. Aí você olha para trás e você fica com saudade daqueles tempos áureos, né? Você sente saudade. Alguma coisa aconteceu, algumas separações aconteceram, separação de lugar, de pessoa, de condições, de circunstâncias. E aí, de vez em quando, o seu coração é assaltado pela saudade, em alguns casos, a saudade muito profunda, muito profunda. Esse é um grande momento para a gente aprender sobre inteligência emocional, aprender a segurar essa emoção, esse sentimento. Porque todo sentimento represado não contido, ele pode gerar danos maiores, sabe? Tem pessoas que às vezes têm muita saudade de alguma coisa e tira a própria vida, porque entende que nunca mais vai conseguir viver aquilo. Entende que nunca mais vai conseguir rever aquela pessoa, ou ter aquelas condições financeiras, ou ter essas condições, enfim. Pelo fato dele perceber, projetar para o futuro que a vida dele não vai mais ser como era antes, ele não suporta viver aquilo. E a saudade acaba matando ele, ou de melancolia, ou então ele tira a própria vida mesmo. Ele provoca mesmo a sua morte. Infelizmente acontece esse tipo de coisa. Por isso que a nossa vida precisa estar ancorada na eternidade, ancorada em Deus, porque tudo nessa vida passa. Tudo que eu falei aqui desde o princípio, falei do Benjamin, falei da Lúcia, falei do Juninho, falei a definição de saudade, tudo que eu falei aqui já é passado, já não está no presente mais. Tudo que aconteceu aqui há um segundo atrás, até o fato de eu falar que eu falei sobre isso, já está no passado. Então a vida vai passando muito rápido. Muito fugaz. O que é fugaz? Efêmero. Aquilo que acontece rapidamente. A vida passa rapidamente e vira saudade. Mas para que eu tenha boas lembranças, para que eu tenha saudade no coração, para que eu possa olhar para as coisas e não com a nostalgia e tristeza, mas para que eu possa olhar com saudade e dar um sorriso, não tem isso? Às vezes não tem coisas que você olha para trás e você dá um sorriso, poxa vida, que tempo bom. Você não pensa nisso com tristeza, mas pensa com alegria. Para que eu possa ter esses momentos, eu preciso, dependendo de mim, eu preciso fazer esse momento presente valer a pena. Ele ser um grande momento presente. Eu caminhar na presença de Deus, eu caminhar sob a luz de Deus, e eu fazer com que esse momento seja memorável. Quando a gente pensa em saudade, a gente pensa na profundidade dos nossos relacionamentos com as pessoas, com os lugares, com as coisas, com Deus. A gente pensa numa profundidade no sentido de fazer com que essas coisas sejam realmente valiosas, valorizar bem esse momento presente, porque ele vai virar saudade. Valorizar bem esse momento presente, porque ele vai virar passado. Então, para que ele seja um passado memorável, alguma coisa que traga lembranças boas no meu coração e arranque do meu rosto sorriso e não tristeza, eu preciso viver esse momento com bastante intensidade e alegria diante de Deus. Claro que dependendo de mim. Eu citei aqui Jó. E tudo que aconteceu no Jó, de sabor, não dependia do Jó. No versículo 18 ele fala assim, eu vou morrer, vou ter muitos dias, vou multiplicar os meus dias, vou morrer com tranquilidade, vou multiplicar os meus filhos, O Jó tinha planos para o futuro, mas ele não sabia que a vida dele ia passar por tantas intercorrências assim. Né? E às vezes a gente não sabe o que vai acontecer conosco. Mas no que depender de nós, precisamos tentar produzir um presente bem elaborado, bem alicerçado em Deus, para que a vida tenha um sentido melhor lá na frente e a gente possa lá da frente olhar para trás e se alegrar com saudades positivas, saudades que vão gerar um sentimento nostálgico, mas trazer alegria junto. Não vai ter aquele sentimento nostálgico de melancolia e tristeza, que muitas vezes faz a gente chorar e até desesperar com relação à vida, né? O passado nunca mais vai voltar. Aquilo que passou, infelizmente, não vai voltar mais, né? O presente é muito importante, né? É importante termos a esperança também nos reencontros. A pessoa, o ente querido seu que partiu, tem esperança que você vai encontrar com ele um dia na eternidade. Essa vida aqui, o físico, é passageiro mesmo, mas a eternidade não passa.
né? Um dia, lá na eternidade, numa circunstância da eternidade, a gente pode se encontrar. E a gente tem que alimentar o coração com isso. Por isso que a nossa vida tem que estar ancorada em Deus. Nossa vida tem que estar ancorada no Senhor. Jesus falou para o ladrão que estava na cruz do lado dele, falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nossos corpos, Jesus dizendo para ele, os nossos corpos vão morrer aqui agora, vão acabar aqui agora nessa cruz, mas a nossa alma vai permanecer e nós vamos nos encontrar no paraíso. Então a saudade ela precisa ser regada também com esse pensamento, que é só esse lapso, esse desencontro é só um lapso. Em breve tudo vai acontecer de maneira diferente, né? Então a gente pensa na fugacidade das coisas, né? No tanto quanto as coisas são efêmeras, são passageiras. A gente tem que criar raízes mais profundas na eternidade para que a gente possa resistir às tempestades que a vida oferece, né? Criar raízes profundas na espiritualidade, né? Valorizar as coisas que são eternas, porque tudo aqui é passageiro, né? Então, a vida às vezes reserva surpresas desagradáveis, né? Desvios com os quais a gente não conta, mas que a gente vai ter que aprender a lidar com eles mesmo, né? E gera saudades eternas, né? Temos que aprender a conviver com essas saudades eternas, sabendo que Deus é maior do que tudo. E Ele pode, inclusive, conduzir os nossos corações, mesmo que pelos caminhos da saudade. Ele pode conduzir nosso coração e nos manter com a alma em paz. Eu espero que essa palavra possa entrar no seu coração e, assim como Jó foi surpreendido por muitas coisas que aconteceram, mas lá no futuro, se você continuar lendo o livro de Jó, você vai ver que, assim como ele não sabia das coisas ruins que aconteceriam na sua vida, e ele tinha saudade lá de trás, Deus fez com que ele tivesse o dobro de tudo. E Jó viveu dias muito mais profundos, muito mais intensos, com muito mais significado do que no primeiro momento, porque ele aprendeu o valor da vida. E a vida de Jó se tornou um exemplo para a vida de todos nós nos dias de hoje. Ele não sabia que a vida dele seria eternizada no coração e na mente de todos nós, séculos, milênios depois da existência dele, né? Então, mas isso aconteceu porque Deus abençoou a vida dele. E eu tenho certeza que Deus também vai abençoar a sua e a minha. Ele tem prazer em abençoar. E a gente precisa aprender a viver nessa perspectiva. Olha, isso virou saudade. Não tem como voltar. Mas eu sei que lá na frente Deus vai fazer coisas novas, coisas diferentes, que também vão virar saudades, e serão saudades positivas. Deus te abençoe, Vanderleia. Deus te abençoe, Flávia, irmã Ana. Deus te abençoe, Sandra e todos os demais que estão aí. Que Deus te dê um dia 6 abençoado na presença do Senhor. Se você quiser, participe hoje do culto de oração às 19h30 na IBMAV. Vai ser uma bênção muito grande. Fique com Deus.